Agora, um assunto que todo mundo falou que nós queremos saber é sobre o Vasco. Ah, tem o Isso Vasco, é foi verdade. falado, o Vasco, todo mundo, Ai, os meu Deus, vocês só me torcedores são fiéis. comprometem. Como é que foi essa história do Vasco? Você vai mesmo? Você acha que o Vasco vai ter salvação? Você vai botar lá, vai ser a chefe, a xerifa do Vasco? Gente, não vou ser a chefa, pelo amor de Deus. Já perguntaram também, né, se eu ia ser a tia Leila do Vasco. Eu falei, não, gente, só a tia Carol é da Atom mesmo. Mas assim, tô realmente ajudando e eu fiquei comovida com toda a história, porque que as situações dos clubes brasileiros não são tão boas, a gente já sabe, né? Mas assim, quando você vê tanta gente realmente nessa questão de, tipo, pedindo socorro, pedindo ajuda e tudo mais, e a gente sabe o quanto o futebol, principalmente brasileiro, ele é importante para nossa sociedade, para nossa economia, o quanto ele gera, o quanto ele também traz de negócios, de empregos, de visibilidade, tudo isso, né? Então é importante de dizer. E foi curiosa essa história, porque tem o Casemiro, ele grava, ele começou a narrar o Shark Tank Brasil. E daí ele começou a narrar e ele começou a falar lá, tal, não sei o quê, e me mandaram, né, um trecho onde ele falava assim, na primeira temporada que eu participei, né, que eu ainda era novidade, entre aspas, aí no Shark, mandando lá assim, quem é essa Carol Pfeiffer? Nossa, CEO da Atom, sócia do BTG, da Exame, não sei o quê. Não quero saber isso, quero saber fortuna de Carol Pfeiffer. Nossa, Carol Pfeiffer, joga na cara, não sei o quê. Brincou com isso, né, de que eu tinha dinheiro suficiente pra estar ali, porque não sei se ele achou que eu era muito novo, sei lá o que ele achou. Enfim, foi divertido a narrativa dele e eu comecei a assistir. E eu achei legal o jeito como ele tava narrando, porque ele ajuda a popularizar o programa. Porque tem muita Sim. gente que às vezes não assiste um programa de empreendedorismo porque acha que vai ser chato, né? Então ele ajuda aí a traduzir. Porque, assim, né, comentar todo mundo adora. Você assiste TV do lado de alguém e a pessoa passa o filme inteiro comentando do seu lado. Hein? É quase impossível você achar uma pessoa que não faz nenhum comentário sobre alguma coisa. Então, ou seja, ele só tá ali refletindo o que o brasileiro já faz Até naturalmente. novela, o pessoal tem uma raiva do ator, da atriz, né, depois E na depois rua. fica. Isso, exato. Quantas vezes a gente não viu situações do ator, da atriz não poder sair na rua depois, né? Porque ele fazia um papel de um vilão e etc. Mas brincadeiras à parte, ele fez essa narrativa, achei interessante. E daí marquei um papo com ele, porque eu queria entender um pouco mais e tal. Até pensei que, de alguma forma, ele era parceiro da Sony, ou do Shark, etc. Ele falou que não, ele começou a fazer por livre e espontânea vontade. E daí ele viu esse programa, em especial do Filma Eu, e eu fiz uma lambreta de salto. Quer dizer, quase fiz, né? Porque eu quase torci o pé lá. E daí eu fui brincar com a bola, eu tava de salto e fui fazer uma lambreta, né? Um passo, pra quem não sabe, pessoal, depois joga no Google aí. E daí eu peguei e ele falou assim, nossa, a gente já tá pronta pra jogar no Vasco. E não sei o quê. Eu falei, nossa, mas tá tão ruim assim, porque se eu quase caí ali pra fazer o negócio de salto. Aí ele, não, porque o Vasco precisa de ajuda, papapá. E só comentou. Eu só entendi nesse comentário que ele era vascaíno, mais nada. Passou uns 2 dias, eu abri uma caixinha de pergunta normal no meu Instagram, como sempre acontecia. Eu respondi algumas, mas eu tava já cansada, tal, coloquei pijama, daí vi uma lá, assim, compra o Vasco. Aí eu falei assim, nossa, marquei o Casemiro. Nossa, Casemiro, mais alguém quer que eu compre o Vasco, né? Ou que eu ajude o Vasco, alguma coisa assim. E ele repostou. E daí um monte de gente começou a me mandar mensagem, não foi nada combinado, a gente não conversou sobre isso, eu não entrei em detalhes sobre a situação no Vasco. E daí um monte de gente começou a entrar em contato, mandar mensagem no meu Instagram, falando, me ajuda, ajuda o Vasco, ajuda o Vasco, ajuda... Isso, assim, foi o tempo de eu tirar a maquiagem e voltar, eu já tava com um bombardeio no meu Instagram. Eu falei, gente, é sério isso? Comecei a fazer enquete. E daí 98% da enquete ali respondeu, sim, é sério, a gente... Eu falei, tá, então deixa eu entender o que tá acontecendo com o Vasco. E comecei a pesquisar na internet o que tava acontecendo, não tava por dentro de nada. E daí eu comecei a entender que tava numa situação complicada financeiramente, etc. Beleza. Falei, olha, gente, assim, eu fiquei comovida com a quantidade de gente tão rápido que chegou no meu Instagram me pedindo para olhar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar. Eu vou entender qual é a situação no Vasco. E foi o que eu fiz. Tirei algumas horas, isso foi na quinta, na sexta-feira eu tirei algumas horas do meu dia, quase 5 horas, pra olhar a situação do Vasco. E daí eu entendi, daí liguei pro Vitor Roma, que é o VP de marketing do Vasco, pra entender se tinha algo que eu poderia ajudar, como que tava, etc. Liguei pro Casemiro pra entender a situação, liguei pra alguns parceiros na área de créditos, né, na área de investimentos, pra entender se tinha como ajudar também, entender o que tava acontecendo. E daí, na outra semana, eu ia palestrar no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, eu tô indo pro Rio de Janeiro, vou aproveitar pra conhecer o Vasco, pra ver o Vasco, pra conhecer o CEO do Vasco, e fui. E daí comecei a entender, e eu propus, né, pro CEO e pro Vitor Roma pra eu assinar o NDA,
Pra eu poder ter acesso às informações, pra eu poder olhar de perto. Porque eu não consigo ajudar algo que eu não tenho acesso. Sim. E ninguém vai, assim, sair disparando dados financeiros, né? Sem você assinar alguma coisa, né? Eu tô acostumada com o mercado financeiro, isso é normal. E daí eu pedi pra eles, eu falei, olha, vocês se importam de eu mandar um NDA, de vocês me mandaram um NDA de vocês, e a gente assina, e vocês me abrem um pouco mais da situação. E foi o que eu fiz. Então tem duas coisas que estão acontecendo ainda, tá? Não dá pra salvar o Vasco da noite pro dia, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso. E segundo, eu não tenho nada a ver com o que acontece em campo, tá? Eu só tô olhando a parte financeira. Você não vai ser técnica do time. Não, e não vai tenho treinar nem, ninguém. não tenho essa capacidade, não vou jogar no Vasco e não quero nenhum cargo dentro do Vasco. Apesar de um monte de gente já tá mandando, vai ser presidente, não quero. E eu deixei muito claro no primeiro dia, eu sou palmeirense, vamos reafirmar aqui. Aí eu veio. sou também. É isso aí, é por Pô, o isso que a gente Palmeiras tá não tá bem. precisando de ajuda, pelo visto. Não tá. Palmeiras tá foi maravilhoso. campeão A gente, agora. a gente tá brilhando. E olha só, coincidência ou não, cara, 20 dias, um pouco antes dessa história do Vasco, eu jantei com o pessoal do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele tem se mostrado nesse movimento de montar conselhos, né? E de trazer empresários para ajudar a olhar, que é um processo natural. Você pega um time e você traz uma visão de negócios pro time. E eu tinha me reunido com eles e tenho bastante interesse em colaborar e tudo mais. Ia pra Montevidéu, eu acabei não indo porque meu pai acabou passando mal, a gente não foi. Mas, então, de me aproximar cada vez e tô querendo, né? E devo ter mais algumas reuniões pra decidir se vou participar também, por exemplo, do Conselho do Palmeiras. Mas era algo mais leve, né? Porque o Palmeiras já tá muito bem, obrigado. Então, assim, era só com a intenção de olhar pelo lado dos negócios. No caso do Vasco, não. Eu me vi ali numa situação, deixei muito claro que era palmeirense, daí começaram a mandar pra mim, não, mas o Vasco e Palmeiras são torcidas amigas, irmãs e tudo mais. E todo mundo na Libertadores torceu pelo Palmeiras, né? Todos os vascaínos, então foi bem divertido, inclusive. E daí o que aconteceu foi que a gente tá olhando pelo lado financeiro, quais são os projetos que podem ajudar financeiramente o Vasco. Tem solução sim. Um exemplo desse é alguns times no Brasil, o próprio Flamengo é um exemplo disso, que estava numa situação bem pior e que conseguiu reverter algumas situações. E o outro lado é você ver onde você pode trazer receita nova para o clube. Não só de patrocínio meu, porque ele vai ser muito pequeno perto do tamanho do processo, do problema ali, né, de financeiro que a gente tá falando. Qual, então, uma ilusão. Qual é a dívida do Vasco hoje, cara? Olha, eu, como assinei o NDA, não posso falar os números que eu recebo aqui. Mas números Mas que, por exemplo, você tem na público, internet. Né? Sim, mas números que você tem na internet é mais de 800 milhões. Mas eles são negociáveis, né? Tem algumas situações ali que são negociáveis. Tem várias coisas que podem ser ajustadas. Mas o ponto importante não é, assim, deixando muito claro, não é só colocar um logo numa camiseta que vai salvar o Vasco. Então, assim, Carol, você vai patrocinar ou vai colocar dinheiro no Vasco? Gente, o dinheiro, ele precisa ser pensado. Tem que ter uma estratégia. Claro. Porque senão eu vou colocar dinheiro lá e ele vai sumir do mesmo jeito. Não ajudei ninguém. Então é a mesma coisa que você dar um dinheiro pra uma pessoa que tá endividada e você não ajudar ela a se restabelecer. Ter uma estratégia, né? Exato. Você coloca, a pessoa tá devendo 100 mil. Você coloca 10 mil, pronto, sumiu. Não adiantou nada, não ajudou nada. Então é pensar em como você resolve de fato o problema. E daí eu percebi que como a torcida do Vasco ela é muito apaixonada, isso é muito bom. Isso é muito legal de ver e assim, eles de novo... apoiam, eles amam mesmo, investem a camisa, é muito bonito. É admirável. E daí eu comecei a fazer, né, me reunir, daí comecei a perguntar quem são as pessoas que conversam com os vascaínos. Então, quem são os influenciadores, os jornalistas, as redes que conversam com os vascaínos. Me reuni com eles para fazer um alinhamento, para entender mais a fundo, não só pro lado da diretoria, né, pro lado dos números, mas entender como a torcida vê. O que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tá disposta, o que ela não tá. E daí eu peguei uma pessoa do meu time, da Zila, né? Que ela é uma pessoa que manja pra caramba de pesquisa de mercado. E a gente fez uma pesquisa de mercado para entender o consumo do vascaíno. Por quê? Porque daí você traz as empresas certas. Porque a empresa só vai patrocinar, só vai entrar num negócio que ela vai ter retorno também. Ela não vai colocar dinheiro só por colocar. Só por paixão pelo time, porque isso não vai resolver. Então, não vai ser consistente. Ela vai colocar uma vez e depois ela não vai ter de novo. Então, você tem que trazer resultado para as empresas. Então, eu fiz a mesma coisa que eu faço com qualquer coisa, com empresas no Shark ou com empresas na Bolsa. Eu olhei para o lado do negócio, fiz a pesquisa de mercado. Em 12 horas, tivemos 69 mil respostas. Nossa. É maior número, é a maior amostra de pesquisa. Não existe isso. Né? Então, por quê? Porque, de fato, eles estão dispostos a ajudar, a colaborar. E daí, eu peguei essa pesquisa toda, né? A gente tabelou toda ela, interpretou os dados, porque, de novo, só os dados não funcionam para nada. Interpretou os dados para apresentar para a diretoria quais são as opções que a gente tem para ajudar e quais são as empresas que a gente pode ajudar. Então, ou seja, a gente está nesse processo
de ajudar a entender e montar um planejamento para 2022. Agora, vale lembrar, gente, eu não sou presidente, eu não sou a CEO, eu não sou nenhum cargo lá. Se vai acontecer, também vai depender, obviamente, de todo mundo que tá lá envolvido. E uma das coisas que eu bati muito na tecla, gente, independente, é igual política no Brasil. Independente de quem é o presidente no momento, se você gosta ou não gosta, a gente tem que apoiar. A gente tem que fazer as coisas acontecerem, a gente tem que torcer pra dar certo. Então tem muita gente, pô, mas eu não gosto do presidente. Eu falei, mas eu não posso fazer nada sobre isso. A única coisa que eu posso fazer é colaborar com o processo, com o projeto. Senão você vai ficar torcendo pra próxima eleição. Então é isso que eu tô fazendo. E chegou à conclusão do que precisa ser feito ou ainda tá em estudo de Algumas, melhorar o sócio-torcedor, alguma coisa assim? algumas conclusões a gente já chegou. E que assim, gente, eu não tô inventando a roda. Não são coisas que eu inventei ou que ideias mirabolantes que eu trouxe. São coisas simplesmente práticas que podem ser executadas e que muitas vezes não são executadas. Não é nem por má fé ou má vontade de quem tá ali, mas é falta de braço mesmo. Então, assim, quando você tem um negócio, é igual, poxa, se eu olhar no caso da Ato, tem um monte de coisa pra melhorar, Sim. como qualquer negócio, né? Então ela tá saudável, e tudo mais. Eu acho que a coisa mais urgente é sempre olhar pro caixa, é olhar pros números, porque, obviamente, resolvendo essa situação, o clube, inclusive, tem mais tempo pra se dedicar a negociar com os jogadores, a trazer outras pessoas melhores pro time,